Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma a abundância que vem de Deus. Uma jornada em 3 episódios para alinhar a alma, renovar a mente e ativar o princípio bíblico da abundância, não como excesso, mas como suficiência, paz e propósito. Episódio 2. Abundância é estado interior, não acúmulo exterior. Base bíblica. Filipenses 4, 11-13. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Você já conheceu alguém que tem tudo, mas vive reclamando? E também já conheceu alguém que tem pouco, mas vive com paz no olhar, com leveza nas palavras, com gratidão no coração? A diferença entre elas não está no que possuem, está em como vivem, por dentro. Hoje, você vai entender que abundância não é ter muito, é sentir que o que você tem é suficiente. E vamos mergulhar juntos em uma das maiores revelações espirituais sobre contentamento, confirmada pela Bíblia e pela neurociência. O segredo, de Paulo. O apóstolo Paulo escreveu algo que a maioria de nós ainda está tentando viver. Algo simples nas palavras, mas imenso na alma. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Ele não nasceu pronto. Ele não acordou um dia com esse contentamento instalado no coração. Ele aprendeu. Ele treinou a alma como quem treina um músculo. Passo a passo, queda por queda, entre escassez e suficiência, entre prisões e milagres. Paulo descobriu um segredo que não está nos bens, mas no ser. Ele desapegou da expectativa externa, da necessidade de controle, do desejo de que tudo estivesse certo do lado de fora para que ele se sentisse em paz por dentro. E ao fazer isso, ele encontrou algo que o mundo não pode dar, e que também não pode tirar. Ele encontrou o suprimento dentro da presença. Ele descobriu que o contentamento verdadeiro nasce de um lugar mais profundo, um lugar onde Deus habita, um lugar onde a alma não vive mais à mercê das circunstâncias, mas ancorada na fé, na certeza de que, venha o que vier, o céu ainda governa. Ele entendeu que o lugar da abundância é interior, é um estado da alma, não uma soma no papel, não uma conquista visível, mas uma paz que transcende, uma confiança que sustenta, uma certeza que diz: se eu tenho Deus, eu tenho tudo. E quando a alma está abastecida, quando ela se alimenta da palavra, da presença, da esperança, a falta lá fora não domina mais o que acontece aqui dentro. A carência do mundo não apaga mais a luz da fé. A escassez não dita mais o valor da vida. Porque o segredo da abundância é que ela começa no invisível. Começa quando a alma decide confiar. Quando ela se aquieta, mesmo sem respostas. Quando ela diz: está tudo bem, porque Deus está comigo. E é nesse lugar interior que a verdadeira abundância floresce. Não como excesso, mas como plenitude. Não como luxo, mas como paz. A neurociência do contentamento. A neurociência comprova o que a sabedoria espiritual já dizia há milênios. O estado de gratidão, contentamento e suficiência muda a forma como o cérebro interpreta a realidade. Não é mágica, é ciência, é consciência. É espiritualidade em movimento. Quando você foca no que está faltando, quando a mente se prende à ausência, à escassez, à comparação, o cérebro aciona o modo de sobrevivência. É como se ele dissesse: perigo à vista. E nesse estado, você entra em alerta. O cortisol sobe, a ansiedade aumenta, a sua percepção se estreita. Você começa a enxergar menos, sentir menos, acreditar menos. Tudo parece urgente, tudo parece ameaçador. Mas quando você muda o foco, quando você escolhe, mesmo em meio ao caos, reconhecer o que ainda tem, quando você honra o que já está presente, mesmo que pareça pequeno, algo profundo acontece dentro de você.
O cérebro responde ativando o sistema de recompensa. Dopamina, serotonina, substâncias que acalmam, clareiam, renovam. E de repente, a vida muda de cor. Não porque tudo mudou lá fora, mas porque algo se realinhou dentro. Você começa a enxergar mais possibilidades. A mente se abre. O coração se alarga. A fé respira. Você pensa com mais clareza. Você sente com mais profundidade. Você age com mais sabedoria. E o mais impressionante é que o mundo à sua volta começa a responder a esse novo estado interno. A mente abundante atrai soluções. Ela colabora com a graça. Ela reconhece caminhos onde antes só havia muros. Ela entende que o suficiente já é ponto de partida para o milagre. Mas a mente escassa só vê problemas. Ela vive em modo de defesa. Ela bloqueia o fluir. Ela se torna cega para as possibilidades que Deus coloca diante dela. A escolha, então, não está apenas no cenário. Está na consciência. Na decisão diária de alinhar seus pensamentos com a verdade do céu. Você já é cuidado. Você já é amado. Você já é suprido, mesmo que ainda não veja tudo com os olhos. E quando a mente se posiciona nesse lugar, o coração descansa, a alma floresce, e a abundância começa a brotar, primeiro por dentro, depois por fora. Escassez não é falta, é interpretação. Quantas vezes você se sentiu pobre, mesmo tendo o suficiente, mesmo com o alimento na mesa, o teto sobre a cabeça, o básico garantido, mas a alma ainda murmurava um vazio, uma sensação de que faltava algo, mesmo sem saber exatamente o que? E quantas vezes você se sentiu rico, pleno, completo, mesmo quando não havia sobra, mesmo quando o dinheiro era contado, os recursos limitados, mas o coração estava em paz. A verdade é que a escassez não é sempre falta de recurso. Muitas vezes é falta de perspectiva. É uma miopia da alma. É o olhar preso ao que falta e cego para o que já existe. Vivemos em uma era de comparação constante. As redes sociais aceleram essa distorção. Você rola a tela e vê o sorriso do outro, o corpo do outro, a viagem do outro, o carro do outro. E sem perceber, começa a diminuir sua própria história. A sua casa parece pequena. A sua rotina parece sem graça. Você se esquece que aquilo que o outro mostra é só uma fração, mas aquilo que você sente é inteiro. E aí mora o engano. Comparar o bastidor da sua vida com o palco editado da vida dos outros. Mas Deus não mede sua abundância com a régua do mundo. Ele não mede com números. Não mede com curtidas, nem com conquistas visíveis. Ele mede com a régua da paz, da gratidão, da confiança. Ele observa o quanto seu coração consegue descansar mesmo sem entender tudo. O quanto você consegue dizer obrigado, mesmo quando o cenário ainda é escasso. O quanto você consegue confiar, mesmo sem ver a provisão chegando. Porque a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas em como você vive o que tem. Quem aprende a confiar em Deus, descobre que o pouco com presença é muito mais do que o muito com ausência. Um prato simples pode se tornar um banquete quando servido com gratidão. Um dia comum pode se tornar sagrado quando vivido com fé. E uma vida discreta pode carregar uma abundância silenciosa, que o mundo jamais entenderá, mas que acalma a alma. Práticas para ativar o estado de abundância. Vamos tornar isso prático, porque fé também se vive nos detalhes. E a abundância, por mais espiritual que seja, precisa de ações concretas que realinham a sua mente. Aqui estão 3 atitudes diárias para reprogramar seus pensamentos e sintonizar sua alma com a abundância que já existe, mesmo que ainda em semente. 1. Treine os olhos para o suficiente. Sim, os olhos também precisam de treino. Vivemos cercados por estímulos que apontam para o que falta, mas você pode escolher outro foco. Antes de dormir, respire fundo, pegue um caderno, ou apenas feche os olhos, e anote mentalmente 3 coisas simples que você teve naquele dia. Água limpa para beber, uma refeição quente,
uma palavra amiga, o som da risada de alguém que você ama, ou até o silêncio que te acolheu no fim do dia. Isso ensina ao seu cérebro a perceber o que está presente e não apenas o que está faltando. É um treino de consciência. É um convite à gratidão prática. E com o tempo, isso muda sua química, sua perspectiva, sua forma de viver. 2. Interrompa a comparação. A comparação não é apenas um hábito, é uma armadilha. Ela rouba sua alegria, sabota sua autoestima e cega sua percepção da graça que já está em você. Quando você sentir aquele incômodo, quando a inveja tentar entrar, mesmo que disfarçada, de admiração, pare, respire e diga a si mesmo, com doçura e firmeza: essa vida não é a minha medida. O tempo do outro não é o meu tempo. Deus me dá o que é meu, no tempo certo. Essas palavras não são um mantra vazio. Elas são um escudo espiritual, uma proteção contra a comparação que mina a sua energia e confunde seu caminho. 3. Afirme sua suficiência em Deus. A terceira prática é espiritual e poderosa. É uma declaração que realinha o seu coração com a fonte. Todos os dias, declare com fé: tudo posso, naquele que me fortalece. Não como quem diz que pode tudo sozinho. Não como quem ignora suas limitações. Mas como quem reconhece que existe uma força maior sustentando cada passo. Não é sobre poder tudo por si mesmo. É sobre viver fortalecido por uma fonte que nunca se esgota. É sobre confiar que, mesmo quando você não tem tudo nas mãos, você tem dentro de si o Espírito que conduz, fortalece e provê. E quando você vive a partir desse lugar, o externo perde o peso que tinha, e o interno floresce. A abundância que Deus quer te ensinar não é aquela que o mundo exibe. Não é medida em números, nem definida pelo que está na sua conta, na sua casa ou no seu currículo. A abundância que vem do alto não depende do que você tem. Depende de quem habita em você. Ela nasce da presença, da certeza de que você carrega, dentro do peito, o Espírito que supre todas as coisas. É por isso que, quando a sua alma descansa no suficiente, quando ela se aquieta diante do que já recebeu, o céu se encarrega de te acrescentar o necessário. Você não precisa provar nada, nem correr como quem vive atrasado da própria bênção. A verdadeira abundância não chega com pressa. Ela floresce no tempo da maturidade, da fé e da entrega. Você não precisa ter mais para se sentir completo. Você precisa ser mais. Ser mais presente nos detalhes, mais grato nas rotinas, mais consciente do agora, mais conectado com a fonte. A alma que está presente percebe os milagres. A alma que é grata atrai o que está alinhado com a paz. A alma que confia vive em descanso, mesmo antes de ver a resposta. Porque a plenitude não mora no excesso. Ela mora na harmonia, no equilíbrio entre o que você tem, o que você crê e o que você decide viver. E quando esse alinhamento acontece, quando você se âncora no que é eterno, tudo mais virá. Não porque você correu atrás com ansiedade, mas porque você caminhou com confiança. A abundância do céu segue quem está em paz. E quem anda com Deus nunca anda sozinho. Anda guiado, suprido, sustentado. Se essa mensagem falou com você, se algo dentro de você foi tocado por essa verdade silenciosa, então transforme esse momento em declaração. Escreve aqui, nos comentários: a minha abundância começa dentro. Eu confio no suficiente que Deus me dá. Essas palavras têm poder. Elas não são apenas frases digitadas. São sementes plantadas na sua mente e no seu espírito. E toda semente de fé, um dia floresce. Se inscreva no canal Guardião da Consciência. Ative o sininho para continuar recebendo mensagens que te alinham com a paz, com a verdade, com o propósito de Deus para a sua vida. E compartilhe esse vídeo com alguém que está se sentindo pequeno. Alguém que talvez esteja medindo a própria vida com a régua errada. E precisa lembrar que já carrega o essencial, que já é amado, que já é sustentado, mesmo quando não percebe. E no próximo episódio da nossa série, vamos mergulhar
ainda mais fundo nesse caminho de dentro para fora. Você vai entender como um coração que crê. É um coração que atrai. Como a fé, quando firmada na verdade e não na ansiedade, abre portas que estavam fechadas. E como a mente, quando renovada pela confiança, se alinha com o favor divino. Sim, existe um mover invisível acontecendo quando você acredita. E esse mover já começou em você. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou o espaço onde antes reinava o silêncio, então a missão foi cumprida. Aqui, não oferecemos respostas prontas. Oferecemos caminhos. Lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas aguarda o momento certo para rugir. Que a bondade te conduza, que a consciência te proteja e que o silêncio permaneça sendo o lugar onde Deus sussurra ao seu coração. Até o próximo despertar.